Olá, mulheres memoráveis! Hoje o nosso tema do dia é o poder do não julgamento. Não sei se vocês já pararam para pensar o quanto nós temos em nossa mente a concepção do que é certo e do que é errado. E através dessa concepção que nós criamos em nossa mente do que é certo e errado, nós vamos julgando as coisas, as pessoas, as situações como certas ou erradas mediante a nossa crença. Só que esse julgamento de certo ou errado nos impede muitas vezes de sermos receptivos às outras pessoas e receptivos a outras possibilidades na nossa vida. E também nos impede de ouvirmos muitas vezes as outras pessoas, a opinião delas e as crenças delas. Então, ou seja, hoje o nosso desafio é você passar o dia inteiro identificando o que você está julgando como certo e errado. E muitas vezes julgando o que é certo e errado sobre você mesmo. Quantas vezes durante o dia você se julga como errado? Você se coloca na postura de errado ou daquela pessoa que está 100% certa em relação às coisas, em relação às suas opiniões e suas decisões? Então, hoje, saia do certo ou errado. Apenas se posicione como um interessante ponto de vista. Eu sou formada em Axis Consciousness, já postei várias coisas aqui para vocês, né, nas minhas páginas, sobre as barras de Axis. E dentro de Axis, né, o fundador nos traz essa frase do interessante ponto de vista. Então, assim, durante o seu dia, utilize isso, o interessante ponto de vista. Então, quando alguém te trouxer uma informação que de repente você possa considerar como errado, ou até mesmo como muito certo, né? Decretar como muito certo. Entre nessa frase do interessante ponto de vista. Diga para você mesmo, mentalmente, ou para aquela pessoa. Quando alguém te trouxer uma informação, como 100% correta, ou até mesmo um julgamento com relação a você, com relação à sua maneira de pensar ou se comportar, diga mentalmente um interessante ponto de vista. Isso é apenas um interessante ponto de vista. E diga isso para você também. Por que é interessante falar essa frase durante o seu dia, para si mesmo, muito mais? Porque aos poucos você vai baixando a barreira do certo e errado na sua mente e na sua vida e vai se abrindo para as infinitas possibilidades. Você já passou por aquela situação em que durante algum tempo atrás você julgava que jamais faria algo, ou diria algo, ou estaria em algum lugar, tomaria alguma decisão e depois de algum tempo você foi lá e fez aquilo que você disse que jamais faria e passou a olhar para aquela situação ou para aquela opinião de uma outra maneira? Pois é, por que fazemos isso? Porque depois de um tempo, sem percebermos, nós vamos amadurecendo, mudando o jeito de pensar e de agir e vamos nos tornando permissivos, né? Vamos nos permitindo, baixando as barreiras para acessarmos situações, opiniões diferentes. Então, isso faz toda a diferença em nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes, olha, vejam como uma coisa está linkada à outra, né? Isso está vinculado às nossas crenças, né? Então, quando eu julgo algo, eu estou decretando que aquilo é algo decisivo e definido. Quando, na verdade, tudo é um interessante ponto de vista. Aquilo é definido, incisivo para você, mas para outra pessoa não. E talvez aquilo seja algo definido, né, como certo e errado naquele momento, mas daqui algum tempo não seja mais assim. E a nossa vida se torna muito mais fácil, os nossos relacionamentos e também as possibilidades surgem muito mais para aquelas pessoas que entram num interessante ponto de vista. Param de decretar as coisas como fixas, né? As opiniões, as crenças como fixas. Porque quando você entra no interessante ponto de vista, você apenas está dizendo para si mesmo que isso hoje é assim, mas pode não vir ser assim amanhã. Então você se torna mais flexível, você deixa a sua vida mais leve, mais fluida e os seus relacionamentos, suas decisões se tornam mais fluidas. Faz com que também você não tenha aquela rigidez de não poder mudar de opinião. Quando você entra no interessante ponto de vista e sai do julgamento, você está mais livre para mudar de opinião e tomar outras decisões. Então, se em algum momento você vir a querer tomar uma decisão diferente, você não vai se crucificar nem julgar e crucificar as outras pessoas. Olha como
torna a nossa vida muito mais fácil. Então, hoje o seu desafio é sair do julgamento toda vez que você se observar julgando, dizer para si mesmo, isso é apenas um interessante ponto de vista. E quando alguém vir julgar você também, dizer algo, uma opinião muito fixa e incisiva, dizer para você mesmo, você não precisa dizer para a pessoa, se você quiser, você diz. Isso é apenas um interessante ponto de vista, tá bom? É para vocês irem treinando isso, sair do julgamento sobre si mesmo e sobre as situações e as outras pessoas. Um beijo enorme e até amanhã.